Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica virtual, agora nas terças-feiras. Espero que a bondade do Senhor e a sua riqueza em graça nos conceda um momento precioso de estudo, edificando a sua vida e concedendo graça à sua vida. Nesse estudo, estamos falando sobre a carta de Paulo aos Coríntios. É um curso sobre a igreja de Corinto, os problemas que lá existiam, mas problemas que também são enfrentados hoje. E a mesma sabedoria divina que Paulo teve para responder àqueles problemas serve para a igreja de hoje também. E a gente vai fazendo sempre essa conexão do contexto da época da carta para o contexto da igreja de hoje em dia. O tema de hoje é sobre idolatria e testemunho cristão. Nosso texto vai se basear no capítulo 8 e no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A primeira leitura inicial que eu quero fazer em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 23 em diante. Acompanhe a leitura comigo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim, como também eu procuro em tudo ser agradável a Deus, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muitos, para que sejam salvos. Essa passagem já traz para nós uma bela visão do nosso tema, que é sobre a idolatria e o bom testemunho cristão diante. No caso, Paulo fala de judeus, gentios e da igreja do Senhor. Nós temos que dar um bom testemunho para a sociedade como um todo. E é então sobre isso que nós vamos falar. Mas antes vamos pedir a graça do Senhor, a sabedoria do alto, para compreendermos esses textos de Paulo e assim sermos edificados e bem instruídos na palavra da verdade. Oremos. Pai amado e querido, te peço, Deus, a tua graça e a tua bondade nesse momento para comigo, para com os meus irmãos e irmãs, Senhor, que participam desse estudo, que nós possamos, ó Deus, ter aquela sabedoria dada pelo Espírito Santo, que não tem variação nem sombra de mudança. Uma sabedoria que, ao ser do alto, ela instrui em toda a verdade. Nos conduz nesse conhecimento, Senhor. Nos conduz, ó Deus, de tal forma para que sejamos edificados, bem instruídos e sejamos cada vez mais crentes parecidos com Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, nos conduz nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Algumas coisas precisam ser ditas para a gente compreender essa passagem de Paulo à igreja de Corinto. Claro que é uma dúvida que chegou a Paulo. Como eu já falei aqui nessa série de estudos, os temas que Paulo está tratando são temas que chegou a ele em forma de reclamação e de questionamentos. Paulo estava em Éfeso, ele recebe cartas, recebe visitas de pessoas que dão ali um panorama das dificuldades que está sendo enfrentada na igreja de Corinto e ele responde. Então, para Paulo responder a esta questão aqui, temos que ter um pano de fundo, né? Uma leitura contextual. Primeiro, a respeito do próprio judaísmo. Paulo é um judeu. A maior parte dos crentes em Corinto não são judeus, são gregos, mas há judeus também lá. E aquilo que veio do judaísmo, de uma certa forma,
acabava também entrando dentro da questão. E o que é que veio do judaísmo? Veio do judaísmo a questão dos preceitos alimentares. Era muito importante na mentalidade judaica o que podia comer e o que não podia comer. Os judeus eles tinham aquela que é chamada de os alimentos kosher, que são alimentos puros, baseados lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, onde Deus diz o que pode e o que não pode comer. Então, uma vez que a questão de comida é uma questão muito importante, dentro de um contexto pagão, onde essas comidas são sacrificadas a ídolos, aí então você tem dois problemas. Existem, dentro das regras alimentares judaicas, coisas que não se pode comer e coisas que, ainda por cima, mesmo que pudessem comer, podem estar sendo sacrificadas a ídolos. E aí você veja a questão do judeu dentro de uma sociedade dessa. Qual é o problema que ele enfrenta dentro dessa sociedade pagã, onde eles não seguem nenhuma regra alimentar e ainda por cima sacrificava os animais antes de eles irem para o açougue. Sacrificava carne ali daqueles animais antes de ir para vender no mercado. Esse era um problema já instalado ali que eles enfrentavam. E aí, por conta disso, muitos cristãos que viviam em Roma e outras regiões, eles faziam voto de vegetarianismo, ou seja, para justamente evitar correr o risco de, além de estar comendo uma coisa que poderia ir contra as regras alimentares, tinha também o problema de que podia estar comendo alguma coisa sacrificada aos ídolos. Eles estão seguindo aqui aquela mesma regra do Daniel e seus amigos. Lembra lá do livro do profeta Daniel, logo quando eles são transferidos para a Babilônia, lá existia muitas iguarias que estavam fora das regras alimentares judaicas. E aí eles fazem ali um acordo para ficarem só comendo verduras, né, frutas. Eles fazem esse voto vegetariano, né? E, inclusive tem até uma questão bem interessante, porque a pessoa responsável por esses judeus disseram, olha, mas a gente tem que se alimentar vocês bem, porque senão nós vamos ter problema com as nossas autoridades. Porque o Daniel e os outros que eram considerados sábios, eles tinham funções lá dentro da Babilônia, e eles, mesmo sendo escravos, eles tinham que servir, não é, ao rei da Babilônia, e eles tinham que estar bem. E aí eles dizem, né, para esse eunuco, essa pessoa que cuida deles, dizem, não se preocupe, daqui a um tempo você vai ver, não é, como nós vamos estar. E eles, né, mesmo se alimentando só de frutas e verduras, acabaram tendo um corpo, né, bem forte, resistente, eles estavam bem corados, então não houve problema nenhum. E aí, muitos judeus convertidos ao cristianismo, que viviam nas cidades pagãs na época da igreja primitiva, eles acabam fazendo esse voto também, né? Com respeito aos gentios cristãos, nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 15, aquele concílio dos apóstolos discutindo a questão dos gentios que entraram para a igreja. Porque no início da igreja cristã, que iniciou somente com judeus, eles não tinham ainda uma total compreensão de que o Senhor queria alargar a salvação para todas as famílias da terra, como Deus tinha prometido a Abraão. Mas aí, então, quando eles percebem que Deus está convertendo gentios, por exemplo, Atos capítulo 10, Deus converte ali, derrama do seu Espírito sobre Cornélio e toda a sua casa, que eram de gentios, eram romanos. E aí outros acontecimentos vão ocorrendo durante a missão apostólica, e aí eles olha, a gente não pode ir contra o que Deus está fazendo. E aí eles discutem o que então um gentio não judeu tem que fazer, uma vez que ele vem para a fé. E aí eles dizem que o gentio não precisa obedecer tudo do judaísmo, né? Mas algumas coisas eles impõem, e uma das coisas que eles impõem aos gentios é que eles não comessem carne sacrificada a ídolos. Foi uma das coisas que aquele concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, colocou para eles. Porque a prática religiosa greco-romana
toda vez que eles faziam alguma festividade solene, sempre existia o sacrifício a animais, sempre. Porque na mentalidade antiga, para você ser abençoado, para que você tivesse sorte na vida, vitória nas batalhas, todas essas coisas, você tinha que ter os favores dos deuses. Na concepção greco-romana existiam muitos deuses, eles tinham que agradar todos aqueles deuses. Então eram muitos os sacrifícios que eram feitos para esses deuses, com animais sendo degolados. Só que para essa carne não se perder, eles acabavam também, boa parte dessa carne, levando para o mercado e vendendo para todo mundo, né? E colocava em risco todo aquele que achava que não seria bom comer carne sacrificada a ele, porque eles não tinham como saber se a carne era sacrificada ou não, uma vez que estava no mercado. E é dentro desse contexto, então, que se encontra a igreja de Corinto. É dentro desse contexto que surge o problema e as pessoas levam esse problema para Paulo dizer como eles devem proceder. Então, a igreja de Corinto sofria esse problema, né, da comida oferecida aos ídolos. Ou seja, o crente, o cristão, quando ele fosse na casa de alguém, ele podia estar participando de uma mesa idólatra, né? Interessante que Paulo vai abordar essa questão da idolatria, né, e da carne sacrificada a ídolos no capítulo 8, no capítulo 10. Aí quando chega no capítulo 11 ele fala de uma outra mesa, da mesa de Jesus Cristo, da ceia ágape, né? Ou seja, no capítulo 8 e no capítulo 9 são problemas que estão acontecendo por conta de uma mesa idólatra, e aí ele também se preocupa com a mesa do Senhor, que também ela tenha um padrão para que ela não incorra nos erros que são cometidos na mesa idólatra. Mas 1 Coríntios 8, 4 a 6, Paulo vai falar algumas coisas muito importantes sobre essa questão da comida oferecida aos ídolos. E aí ele diz lá o seguinte: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Ou seja, aqui Paulo já começa a tentar trazer uma luz para eles. Boa parte dos crentes de Corinto tinha esse mesmo entendimento de Paulo. Boa parte deles já tem isso. Tanto que o início do capítulo 8 de Corinto, Paulo está alertando sobre isso. Olha, nós todos temos conhecimento, mas o conhecimento ensoberbece e o amor é que edifica. E aí mais para frente a gente vai entender o porquê Paulo está dizendo isso. Mas, por ora, é necessário saber que eles tinham esse conhecimento de que, apesar de que se sacrificava a ídolos, na verdade eles estavam sacrificando ao nada, porque não existe outros deuses dentro da mentalidade judaico-cristã. Na mentalidade judaico-cristã só tem um só Deus. E claro, inadvertidamente, os pagãos, quando fazem sacrifícios, eles estão fazendo a demônios, não aos deuses, como por exemplo os gregos, eles acreditavam naquele panteão, né, de deuses gregos que é Zeus e toda a sua hostes, né? Esses deuses não existem. Não existe Diana dos Efésios, não existe Esculápio da medicina, não existe nenhum desses deuses. Só existe um Deus. Então Paulo alerta para essa questão. Quando eles sacrificam ao nada, porque os ídolos não são nada. Esse é o primeiro ponto importante que Paulo já quer colocar ali como luz para aquilo que ele vai falar. Mas boa parte já sabia disso. Boa parte já sabia disso. Mas de qualquer forma tem que ter cuidado. E aí ele vai colocar justamente mais para frente, não é, a questão do amor nesse conhecimento que se tem já de que os ídolos não são nada. E aí, antes de Paulo abordar sobre essa questão do amor, ele vai fazer uma advertência, trazendo Israel como exemplo para essa advertência, né, àquela comunidade de Corinto.
Então, lá em 1 Coríntios 10, de 7 a 8, Paulo diz o seguinte, ó, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23 mil. Ou seja, Paulo traz aqui o Israel como modelo e exemplo para que o pessoal não caia em idolatria. Porque apesar de que algumas pessoas tinham conhecimento de que o ídolo é nada, mas boa parte não tinha. Tinha muitos novos convertidos que ainda estavam perdidos nessa questão toda. E aí Paulo traz o exemplo de Israel. Israel cometeu idolatria em muitos momentos, principalmente naquele momento em que Moisés sobe no Monte Sinai para receber a lei de Deus, passa 40 dias, o povo acaba ficando impaciente, eles acham que Moisés morreu lá para cima e eles querendo ser conduzidos, né, na sua aventura desértica por algum Deus para ser abençoado, eles pedem para Arão fazer um bezerro de ouro. E aí, quando eles fazem o bezerro de ouro, eles doam, né? Doam ouro, doam tudo para ser feito esse bezerro de ouro. Quando está feito, eles fazem festa. Eles fazem cerimônias. Eles comem, né, uns com os outros, baseado agora naquele ídolo do bezerro de ouro. E aí, por conta disso, a ira de Deus se acendeu e 23 mil pessoas morreram naquele momento. Paulo está trazendo isso aqui, olha, se Deus fez isso com o seu povo eleito, escolhido, aquele que ele tirou do Egito, o que não fará também com o idólatra? Porque o idólatra, o cristão idólatra, ele está pisando, como diz o texto de Hebreus, o sacrifício de Jesus Cristo. Ele está desprezando o sacrifício de Jesus Cristo. Ele está desprezando, inclusive, o próprio Jesus Cristo quando idolatra ou outros deuses ou qualquer outra coisa que tome o lugar de Jesus. Então, Paulo traz essa advertência muito importante. Então, Paulo vai começar a responder. Ele dá algumas luzes, né? Ele traz a advertência, mas ele vai começar a responder. Aí a primeira pergunta que ele quer responder é a seguinte: o cristão deve deixar de comprar carne nos açougues, já que pode ter sido sacrificado a ídolos? Essa é a primeira pergunta que chegou ao conhecimento de Paulo. Os coríntios viviam na cidade pagã. Existiam muitos templos pagãos. Existiam muitas festas pagãs e mesas idólatras. Os açougues, boa parte deles, pertenciam a pessoas que eram idólatras, que faziam sacrifício aos deuses. Então a pergunta é: o cristão deve deixar de comprar carne nos açougues, já que pode ter sido sacrificado a ídolos? Aí a resposta de Paulo, em 1 Coríntios 10, 25 e 26, é o seguinte: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então a primeira coisa que Paulo alerta é o seguinte: olha, vocês podem comprar de tudo que tem no mercado, só não pergunte a procedência, por conta da sua consciência e da consciência do outro, e principalmente por conta da consciência do outro. Né? Por quê? Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo pertence a Deus. Ainda que alguns tentem sacrificar a ídolos que não existem, deuses não existem, ainda pertencem ao Senhor. E aqui a gente pode reportar aquela passagem lá de Atos capítulo 10, que antes de Pedro ir se encontrar com Cornélio, Pedro ele tem uma visão. A visão era de um lençol, que nesse lençol tem todos os animais ali impuros que os judeus não podiam comer. A voz do Senhor vem a Pedro, né, quando ele tem a visão do lençol com os animais impuros, e diz: mata e come. Aí Pedro responde: eu não posso comer essa carne, que elas são de alimentos imundos, animais imundos. Aí a voz do Senhor responde o seguinte: não considere impuro aquilo que eu tornei puro, porque tudo pertence ao Senhor. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Então você pode, né, matar e comer. E aí,
Depois daquela visão, aí é quando bate na porta da casa onde Pedro está, alguém chamando ele para ir até a casa de Cornélio. Aí quando ele chega na casa de Cornélio, que ele percebe que é um gentil, aí é que ele vai entender aquela visão. Mas a visão traz essa questão de que também do Senhor a terra e a sua plenitude, todos os animais, né? Agora não pode ser mais considerado impuro. Existe uma concepção de que na encarnação de Jesus Cristo, quando Jesus vem à terra, ele acaba com a divisão de puro e impuro. Jesus ele santifica através da sua vida, mas também através da sua morte e ressurreição, todas as coisas. A ponto de que Paulo vai dizer, ainda aos Coríntios mesmo, que todas as coisas são puras para os puros. Isso é um estágio de espiritualidade, de crescimento espiritual muito grande. Uma pessoa chegar ao ponto de um estado de pureza de coração, onde também as coisas vão se tornar puras para essa pessoa que é puro, né? Mas a princípio, o texto coloca para nós, então, que os coríntios poderiam sim comer ou comprar, na verdade, carnes nos açougues, só não pergunte a procedência dessa carne. Outra dúvida que surgiu para Paulo responder é se os cristãos podem sentar com os pagãos idólatras. Porque o cristão que está inserido na cidade de Corinto, ele tinha negócio com as pessoas pagãs, ele tinha familiares, amigos. E se essas pessoas o convidassem para uma festa, né? Possivelmente esse pagão idólatra podia ter, né, feito algum sacrifício ali daqueles alimentos que iam ser ingeridos. E aí a pergunta é, pode o cristão sentar-se com essas pessoas? Paulo responde em 1 Coríntios 10, 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Da mesma forma em que o cristão pode comprar as coisas no mercado, o cristão também pode sentar-se à mesa na casa de um incrédulo, de um pagão, de um amigo que o convidou, né? E podia comer de tudo que se colocasse na mesa. E da mesma forma que não tinha que perguntar no mercado, também não pergunte do seu anfitrião se aquela carne foi sacrificada, por causa do motivo de consciência. E na sequência Paulo vai dizer, consciência não propriamente a tua, mas a do outro, né? Por quê? Porque o outro, ele pode se escandalizar. Quando você gera a pergunta, isso já gera dúvida. Ah, por quê? Não pode comer? E aí vai criar aquela confusão, né, entre o que pode e o que não pode, entre ser cristão e ser idólatra, né? Então essas são a recomendação de Paulo. Pode sentar na mesa sim, mas não pergunte a procedência também. E aí uma outra pergunta que chega a Paulo é sobre as festas, os banquetes pagãos, que tinha cunho religioso mesmo. Antes, né, a dúvida anterior é se o cristão podia sentar na mesa de um incrédulo, não é? Para uma festa comum, para um evento social qualquer. Agora não, agora é sabidamente um banquete sagrado, dedicado aos ídolos mesmo, né? Aí Paulo vai dar uma recomendação e coloca Israel de novo como exemplo aqui. Então, 1 Coríntios 10, 18 a 21, Paulo recomenda o seguinte, ó: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então aqui você percebe que a coisa está bem mais grave. Aqui é uma solenidade, um banquete explicitamente pagão, no sentido idólatra, de festa sagrada. E aí Paulo traz o conhecimento aqui da questão dos judeus. No judaísmo, quando fazia sacrifícios ao Senhor, e ali se participava de um banquete, se tornava co-participante do altar, né?
E aí Paulo traz isso como exemplo. Ó, quando o pagão, o idólatra, faz uma festa pagã, eles estão participando do altar sagrado dos seus deuses, que na verdade são demônios. E aí a recomendação de Paulo é o seguinte: olha, eu não quero que vocês se associem com os demônios. Você que é cristão, você participa do cálice do Senhor. Você não pode participar do cálice dos demônios. Então, se você é convidado para uma festa realmente idólatra, isso Paulo falando aos Coríntios, né? Sabidamente que é uma festa sagrada, não vá. Não participe disso. Não esteja na mesa dessa idolatria sabidamente, né? Antes, o convite podia ser de uma pessoa incrédula, que podia ser uma festa social, qualquer coisa. Agora não, agora é uma festa realmente de um evento sagrado pagão. E aí Paulo, para isso, ele recomenda que não participe. Por quê? Existia uma concepção entre os coríntios, né, que vem de uma tradição grega da filosofia. Dentro dessa tradição grega da filosofia existia uma que era chamada os cínicos, né? Os cínicos, eles não se importavam tanto assim com as convenções sociais. Eles não se importavam com as regras ali estabelecidas, eles desprezavam tudo. E aí muitos coríntios já convertidos, mas que vinham com essa mentalidade, então eles também não se importavam com essa questão das convenções sociais, e eles participavam desses eventos desprezando a importância desses eventos e do que as pessoas poderiam dizer deles também. Então, o Corinto cristão, com essa mentalidade, ele participava dessas festas pagãs, meio que desprezando aquele evento como se fosse somente qualquer coisa. E isso podia ser um problema de testemunho para as pessoas, né? Também existia, já entre os judeus cristãos da cidade de Corinto, uma outra concepção que vinha dos rabinos antigos, né? Lá os rabinos antigos, eles, claro, consideravam que o ídolo não é nada. Só que mesmo o ídolo não sendo nada, esses antigos rabinos, eles tinham o entendimento de que era importante ter alguns limites, né? Alguns limites nessa relação entre o crente e o não crente, que esse não crente fosse idólatra. Por quê? Porque eles estavam preocupados com a questão justamente de preservar uma certa paz e principalmente de evitar um escândalo para com os fracos. E aí, diferente dos cínicos, os antigos judeus trouxeram a concepção de que o ideal é o seguinte: mesmo que aquela festa seja para ídolos de deuses que não existem, no entanto, é melhor a gente preservar a paz entre nós e o bom testemunho para com os fracos, para que os fracos não sejam escandalizados. E aí é nisso que Paulo, como ele era de fato, né, um judeu, um fariseu, conhecedor de toda essa tradição, aí ele vai colocar como um preceito para os coríntios a importância do amor. E aí quando ele vai colocar a questão do amor, né, porque no começo de 1 Coríntios capítulo 8, ele coloca essa questão, né, de que as pessoas tinham conhecimento, muitos deles lá tinham conhecimento de que o ídolo é nada, mas faltavam com amor. Só que ele vai, dentro dessa discussão, colocar a questão da liberdade também. Por quê? Nós cristãos temos a liberdade dada por Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Só que Paulo não quer que a gente use dessa liberdade desprezando o amor. Então ele coloca liberdade com amor. É como se ele dissesse o seguinte: você tem que ter liberdade, mas com responsabilidade. É isso que Paulo está querendo, né, fazer com que os coríntios entendam. Quando ele diz em 1 Coríntios 8:1 o seguinte: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Aí no versículo 24 do capítulo 10,
ele traz essa questão que você sabe, mas é que o amor que edifica, e fala o seguinte, ó, ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Ou seja, você tem conhecimento, você é sabedor, mas você precisa agir com amor. Então, no amor, ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Por amor ao outro, você vai ter um comportamento que não busca o seu próprio interesse. E aí vamos ler mais um texto para a gente colocar isso dentro desse contexto da questão da mesa idólatra. O texto é o seguinte, de 1 Coríntios 10, 31 a 32. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ou seja, tudo que nós podemos fazer, todas as coisas nos são listas, mas nem todas as coisas convêm. O que convém? Que a gente venha glorificar a Deus. Que a gente venha a agir de tal forma para com o próximo que não escandalize, que não se torne pedra de tropeço para ele. Tanto que Paulo se importa com isso que ele vai em Romanos capítulo 14 falar muito sobre essa questão, que ele fala da atitude do forte e do fraco. O forte, mesmo sendo forte, tendo uma maturidade espiritual, ele não vai viver um estilo de vida que seja pedra de tropeço para o fraco. E aí ele vai abrir mão da sua liberdade, o maduro espiritual, por conta do fraco, para ser bom testemunho para o fraco. Essa que é a questão que Paulo trata aqui. E que tudo isso converge nessa questão do amor ao próximo. O amor é que vai edificar. O amor é que vai buscar a conciliação, a unidade, o crescimento mútuo. Então, se Corinto estava enfrentando essa questão de mesa idólatra, o princípio que deveria reger é o seguinte: você está sendo convidado para uma festa ou para uma mesa, ou existe carne sacrificada a ídolos? Por conta da consciência do mais fraco, busque o equilíbrio, busque a sabedoria, pratique o amor, ou seja, você sabe que não existe problema nenhum em comer uma carne sacrificada. Você não perguntou, mas disseram aquela carne sacrificada a ídolos. E você sabe que ali tem pessoas que estão olhando para você e para o seu testemunho. Então, por conta dessas pessoas, abra mão da sua liberdade, do seu direito em prol do bom testemunho para com o outro. É isso que Paulo coloca. E a esse princípio serve para muitas coisas nas nossas vidas hoje. Hoje nós não temos tanto essa questão de carne sacrificada a ídolos. São poucas as religiões que fazem isso. A gente não tem muito problema, a gente sai para o açougue, a gente não tem problema nenhum, quase 100% de certeza que nenhuma carne no açougue foi sacrificada a ídolo, ou de algum amigo seu que convida você para uma festa, vai servir algum sacrificado a ídolo. Mas o princípio do bom testemunho, o princípio do amor ao próximo, o princípio de fazer certas coisas diante de pessoas, ou incrédulas que não seguem Jesus ainda, ou de pessoas que seguem Jesus, mas são novas na fé, que ainda tem muita fraqueza de conhecimento espiritual. Diante dessas pessoas, nós temos que aplicar o mesmo princípio, o do amor a essa pessoa, de dar um bom testemunho, de não ser pedra de tropeço para essas pessoas, em qualquer área das nossas vidas. A exemplo de Paulo, Paulo fala sobre comida e sobre bebida. A exemplo de hoje também pode ser colocado sobre comida, sobre bebidas também, bebidas alcoólicas, seja para qualquer assunto. Qualquer coisa que um fraco na fé acha que é pecado o crente fazer e você sabe que não é, mas por conta dessa pessoa que é mais fraca, ajude, dê bom testemunho, não escandalize essa pessoa. Jesus, certa vez, ele disse assim que é natural que venham os escândalos, mas ai daquele que vem os escândalos. Ai daquele que faz tropeçar um pequenino do Senhor. Então, a gente, como um bom cristão que devemos ser, a gente tem que prezar sempre o outro. E é o amor que vai reger os meus comportamentos, as minhas atitudes, por amor ao outro.
Quando eu brigo ou quando eu discuto pelo meu direito, para praticar o meu direito, e isso em detrimento de outra pessoa, isso mostra imaturidade espiritual. Eu posso incorrer no risco de me ensoberbecer por causa do meu conhecimento, mas de desprezar o amor e, de fato, não edificar, não construir naquele momento. São coisas que nós temos que atentar como cristãos. E aí pega esse exemplo da idolatria, pega esse exemplo da mesa idólatra que Paulo está dando aqui e aplica para as outras áreas da sua vida. Por exemplo, no capítulo 11, que nós vamos ainda tratar na próxima lição, mas no capítulo 11, Paulo vai tratar sobre a questão da Santa Ceia do Senhor, da mesa ágape, a mesa do amor, que deve ser o diferente da mesa idólatra. Porque na mesa ágape o sacrifício já foi feito, Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. E por conta de Jesus ter morrido por nosso pecado, nós nos unimos em fé, nos alegramos através da mesa do Senhor. E essa mesa tem que imperar o amor. Na igreja de Corinto, o amor não estava imperando. Os comportamentos não eram pautados pelo amor. E por conta disso estava havendo bolhas, divisões na igreja, estava existindo discriminações sociais. Ou seja, a falta de aplicar o amor estava prejudicando a igreja. A falta de a gente praticar o amor hoje prejudica a igreja, prejudica o nosso testemunho diante da sociedade, prejudica a imagem da igreja como pregadora do reino de Deus. O que é o reino de Deus, segundo Paulo? Ele fala lá em Romanos capítulo 14, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça, paz e alegria no Espírito Santo só é possível quando esse reino se estabelece pelo amor. Sem o amor não existe, na verdade, nenhum reino. Né? Essa que é a grande verdade. Então, Paulo trata dessa questão da idolatria, que era uma coisa muito específica ali de Corinto, mas que o princípio serve para todas as coisas na igreja. Então, diante de qualquer situação que você estiver passando com pessoas incrédulas, com pessoas fracas na fé espiritual, que são ainda muito imaturos, sempre tome atitudes, sempre fale, sempre se comporte regido pelo amor ao próximo, por amor àquela pessoa. Né? Abra mão, às vezes, do seu direito, da sua liberdade em Cristo, para ser bênção para o outro. Nunca pedra de tropeço. Se você ficou com alguma dúvida a respeito desses assuntos, alguma coisa que eu falei que não ficou claro, ou alguma coisa que eu não falei e você acha que deveria ser abordado, coloque nos comentários e a gente vai responder ou nos comentários ou na semana seguinte, no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.